Olá pessoal, aqui é o Caio e aqui a gente está de volta com as nossas aulas de História Contemporânea e nessa aula a gente vai tratar sobre alguns pontos muito importantes desse período, que é o período entre guerras. Aconteceu entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e nessa aula a gente vai entender um pouco sobre como estava a Europa e os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, como foi o pós-guerra. A gente vai entender um pouco o que se sucedeu na crise de 1929 e com a Grande Depressão após isso. Essa é a nossa primeira parte da aula. E a segunda parte da aula a gente vai tratar um pouco sobre a ascensão dos estados totalitários. Itália e Alemanha, porque a União Soviética a gente já tratou na Revolução Russa, certo? Então, em relação ao período entre guerras, o contexto histórico que a gente vai compreender um pouco será o período, como eu disse, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. Nessa parte, a gente vai trabalhar um pouco sobre os aspectos econômicos que envolviam a reconstrução da Europa, a ascensão dos Estados Unidos como a primeira potência econômica mundial no pós-guerra e também a crise mais ferrenha e mais forte do capitalismo comercial, foi a crise de 1929, que vem desde aquele momento que a gente trabalhou um pouco na segunda revolução industrial, em relação ao Fordismo, ao Taylorismo, que tem a ver com aquela participação da linha de montagem, da padronização dos produtos. Então, a partir daquele ponto que eu expliquei lá na aula de neocolonialismo e segunda revolução industrial, vocês têm que puxar isso daquela aula para entender um pouco como a crise sucedeu, porque essa padronização que vai fazer com que haja estoque, com que haja subconsumo e com que haja a crise. A Europa na década de 1920. Começando a tratar da Europa, a gente vai entender que ela passou por um intenso processo de destruição física e econômica durante a Primeira Guerra Mundial. Muitos danos materiais, muitos danos pessoais, perdeu muita massa de trabalhador na guerra, perdeu muita matéria-prima, perderam muitas construções importantes, fábricas por bombardeios, etc. E esse processo de reconstrução da Europa se inicia na década de 1920. E também é nesse contexto em que a Europa se encontra fragilizada, se encontra destruída, tanto economicamente quanto fisicamente, que ocorre o afrouxamento das pressões neocoloniais. Os estados europeus, as potências europeias, não conseguiam manter os seus domínios coloniais tanto na África, quanto na Ásia, quanto na Oceania. Então o que aconteceu foi um surto de independências dessas colônias, principalmente aquelas colônias que foram mais de povoamento, como por exemplo a Austrália, o Canadá, Nova Zelândia, mas também algumas independências como a África do Sul. Houve esse afrouxamento é, e ocorreu por causa desse enfraquecimento dos Estados europeus. E a reconstrução da Europa se deu muito por causa dos empréstimos concedidos pelos Estados Unidos da América, que nesse momento era a primeira potência econômica do mundo e que se tornou o centro econômico do mundo após a Primeira Guerra Mundial. Antes o centro econômico era a Europa e após essa crise os Estados Unidos passou a ser o principal credor do mundo em relação a empréstimos, em relação a potencial industrial, em relação à influência econômica como expoente do capitalismo mundial. Então, aqui um destaque interessante que a gente tem que fazer nessa parte da aula é a Alemanha, que após a Primeira Guerra Mundial ela sofreu as concessões do Tratado de Versalhes, que, como a gente pode lembrar um pouco, seria é, ceder todas as patentes, uma indenização muito alta, redução do exército, etc, etc. Inclusive, esse seria um dos motivos da ascensão do Hitler dentro da Alemanha, mas nessa parte da aula a gente vai tratar um pouco sobre a crise que atingiu esse local. A Alemanha, na década de 1920, logo após a rendição dela na Primeira Guerra Mundial, começou um governo republicano chamado República de Weimar, que tinha as seguintes características: era federalista, era liberal, era democrático e parlamentarista. E esse governo, de certa forma, com seu cunho democrático, de eleições, de deliberações dentro de um ambiente, entre aspas, é, vamos falar assim, entre aspas,
propício para o diálogo entre partes para acharem uma saída para essa crise que a Alemanha tinha sofrido com as concessões do Tratado de Versalhes, esse governo começa a revitalizar o contexto econômico e o contexto social da Alemanha. Eles começam a eleger presidentes, alguns presidentes famosos dentro da Alemanha que eram generais de guerra, e isso angaria apoio tanto de militares quanto da aristocracia. E os tempos áureos desse governo foi de 1924 e 1929. O que reverteu esse quadro de prosperidade que a Alemanha vinha vivendo vai ser a Grande Depressão, desencadeada pela crise de 1929, porque a República de Weimar era um estado pautado no capitalismo como como meio econômico. Então, se tem uma crise do capitalismo, a crise vai atingir a Alemanha. Tanto que os empréstimos estadunidenses na Europa, destinados à França, destinados à Inglaterra, destinados à Alemanha, a outros estados que estavam em reconstrução, eles são cessados com a crise de 29, e isso joga a Europa, que dependia do capital norte-americano, na, na crise. Agora, falando um pouco sobre os Estados Unidos, durante a década de 1920, a gente vai perceber que eles viviam um período muito, muito próspero no que se diz respeito à economia. Eles viviam nos famosos Golden Twenties, que são a década de 20 dourada, em tradução livre, que mostra que o estilo de vida estadunidense era admirado pelo mundo. Aquele American Way of Life, que refletia o consumismo por bens duráveis e semiduráveis, como ter um carro, ter uma geladeira, ter um televisor, ter um eletrodoméstico. Esse American Way of Life começou a se tornar uma cultura mundial. Muitos países tentavam imitar o modo de vida que o estadunidense levava. Então, esse período foi um período muito próspero para os Estados Unidos. Teve muita produção industrial, mas a gente tem que entender também que esse período foi um período que velava, que escondia as crises que o capitalismo vinha sofrendo. E esses Golden Twenties não vão terminar tão dourados como o nome diz. Termina em 1929 com uma crise muito, muito, muito grave contra o capitalismo. E isso em um cenário que um Estado socialista vem crescendo em influência, como a União Soviética, vai ter muitos conflitos de interesse dentro desse período, dentro desse contexto. E nesse tempo áureo dos Estados Unidos, eles tiveram o domínio principalmente do Partido Republicano. E o Partido Republicano, ele era marcante que eles respeitavam todo o dogma, entre aspas, do liberalismo econômico. Vocês têm que puxar um pouco na memória a teoria do liberalismo econômico, mas o que eu vou trabalhar aqui agora será a política não intervencionista que o liberalismo econômico prega. O mercado se autorregula. O mercado não deve ser incomodado pelo Estado. O Estado não deve interferir de maneira alguma no mercado. O mercado se autorregula, o mercado se autogere. Então, os acionistas, os empresários, eles pautavam esse tipo de pensamento. E o Partido Republicano respeitava. Eles não envolviam com a economia. A economia andava com as próprias pernas nos Estados Unidos na década de 1920. Tudo pautado nas teorias do liberalismo econômico. Foi nesse período também que, devido à ascensão da União Soviética, teve a ascensão das ideias socialistas e e a ascensão das ideias socialistas, elas não foram exclusivas da União Soviética, elas surgiram no mundo inteiro. E devido a essa pauta de capitalismo, de liberalismo econômico nos Estados Unidos, se inicia uma perseguição sistemática de comunistas, sindicalistas e anarquistas, que eram vistos como desordeiros, como subversores da ordem dentro dos Estados Unidos. Também nesse período a gente vai ter a aprovação da Lei Seca, o Volstead Act de 1919,
que proibia a distribuição, a produção e a venda de bebidas alcoólicas dentro do território estadunidense. Isso contribui também para o surgimento das famosas máfias. A gente pode ver também no filme Godfather, que é o Poderoso Chefão, a família Corleone, que é totalmente fictícia, mas é um bom retrato para vocês conseguirem pautar o que aconteceu nos Estados Unidos nessa época. E como eu disse, foi um período de grande, grande prosperidade, mas também a prosperidade evidente escondia muitos problemas desse sistema. E os problemas a gente vai tratar agora. Dos problemas existentes, a população estadunidense enfrentava uma baixa margem de lucro dos seus produtos. E o que isso implica? Se produzia muito e se lucrava pouco. Um alto grau de concentração de renda. O que isso implica? Muita gente pobre, pouca gente rica. Então, tinha muita gente em situação de vulnerabilidade social nos Estados Unidos. Às vezes sem emprego, como o próximo problema aqui, alto nível de desemprego, e salários que não tinham reajustes, a gente pode ver um proletariado esquecido por parte do liberalismo econômico. Como o Estado não intervinha, o mercado se auto regulamentava, não se tinha interesse em respeitar leis trabalhistas e se respeitar é, essas problemáticas da concentração de renda, e isso vai gerando uma crise velada. E o que eu posso falar? Se existia muito alto nível de desemprego e os salários não tinham reajustes, significava que a mão de obra operária, a mão de obra de trabalhadores de fábrica e a mão de obra em geral, tanto da classe média baixa quanto da classe baixa, que é a maior massa de consumo do mercado, ela não tinha poder de compra suficiente para absorver toda a produção industrial que os Estados Unidos tinham na época. E o que isso gera? Gera uma situação de subconsumo dentro desse panorama de compra e vendas. É, Outro ponto que a gente pode marcar aqui foi a superprodução agrícola com preço muito baixo dos seus produtos, porque houve uma inversão de eixo das commodities rurais para a produção industrial urbana. Essa mudança de eixo de consumo para a cidade e a falta de compras da, da massa de trabalhadores, que gera o subconsumo, gerou dois panoramas muito importantes que vai gerar a crise de 1929. A gente tem um panorama de subconsumo e a gente tem um panorama de acúmulo de materiais, de superprodução. Então, como eu disse aqui, assim se instaurou um quadro de superprodução e de subconsumo. E com isso tudo, ainda tinha uma onda de especulação de ações na bolsa de valores. Então, o que acontecia? A população não consumia, os produtos estocavam e os acionistas, como se não previssem o dia de amanhã, continuavam especulando as ações de empresas, que cada vez aumentava mais, e uma hora ia quebrar e todo mundo ia perder o dinheiro. E foi isso que aconteceu. Essas três coisas, eu vou mostrar no próximo slide, vai gerar a crise de 2029. Então, como dito, superprodução, subconsumo, especulação de ações de maneira indiscriminada levou a uma crise sem precedentes do sistema capitalista, pautado no liberalismo econômico. Então, como eu coloquei aqui, a Black Tuesday, que é a quinta-feira negra, é o dia, na verdade é Black Thursday, não é Tuesday não. O dia 24 de outubro de 1929 ficou conhecido como Quinta-feira Negra ou Crack da Bolsa de Nova York, porque foi o dia que o capitalismo ruiu devido a essa crise de subconsumo, de superprodução e de especulação. A crise arrebentou, devastando todo o sistema econômico e fazendo que grandes acionistas perdessem todo o dinheiro que tinham. Eu vou mostrar uma foto daqui a pouco de pessoas na fila dos bancos para tentar tirar o dinheiro enquanto a crise não acertava em cheio. Essa crise gerou um quadro no período seguinte, nos anos seguintes, que vai ficar conhecido como a Grande Depressão. E essa Grande Depressão, a gente tem que lembrar que a Europa estava em reconstrução dependente do capital estadunidense. E se a Europa estava dependente do capital estadunidense, e esse capital estadunidense de uma hora para outra rui, isso vai acertar a Europa de qualquer forma. Não só a Europa, mas vários países. Eu vou falar nos slides a seguir, mas vocês provavelmente vão ter em história geral a grande queima de café produzida por Getúlio Vargas durante a década de 30 vai ser um reflexo
da crise de 1929, porque o café, como era um importante ente de exportação do Brasil e importação dos Estados Unidos, com a crise de 1929 ninguém comprava o café e o café ficou preso e o mercado brasileiro não girava e se precisou queimar ele para o mercado girar novamente. É, Aí o governo republicano, o republicano vigente, como eu disse, eles tinham um governo republicano tradicional, fazia vários anos, recusou a agir para controlar a crise, devido àqueles dogmas que eu disse do liberalismo econômico de não intervir na economia. Isso causou uma onda de falência e pobreza nos Estados Unidos na época. Esse quadro de pobreza e falência, que essa onda, gerou uma marginalização de grande parte da população, muitas pessoas em situações de rua, desemprego, níveis altíssimos e muita agitação social. Em relação à situação de rua, é interessante eu pontuar aqui, eu não consegui achar fotos, mas falavam que o Central Park em Nova York virou literalmente um albergue de pessoas que tinham falido, que não tinham perdido casa, tinham perdido tudo, e as pessoas começaram a morar dentro do Central Park. A crise de 29 deu origem à Grande Depressão. A Grande Depressão aconteceu com a crise deflagrada. Os Estados Unidos tentou reverter todo o dinheiro de empréstimo que ela tinha feito à Europa e aos outros países, como eu tinha dito. E esse reaver todo o dinheiro do empréstimo causou um colapso na economia europeia que era dependente do capital estadunidense. Além disso, os Estados Unidos começou a adotar um caráter protecionista, então parou-se de importar tantos bens como o café brasileiro, e isso causou crises também em países em desenvolvimento como o Brasil. Vocês vão ver isso em Era Vargas ainda, se vocês não viram. Com toda a situação caótica de desemprego, miséria e falência, os Estados Unidos entraram em uma eleição em 1931, no fim de 1931, para assumir em 1932 o Partido Democrata, sobre o governo de Franklin Delano Roosevelt, que vai ser o mesmo Roosevelt que vai governar os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O mesmo Roosevelt que vai morrer antes das últimas negociações de paz da Segunda Guerra Mundial. Ele vai ser substituído. Mas ele é o principal presidente dos Estados Unidos nessa época que vai conseguir revitalizar a economia através do New Deal e a adoção de teorias keynesianas que eu vou tratar nos próximos slides. Mas ele é um. Vocês têm que lembrar do Frank Roosevelt, porque ele é um importante presidente que vai declarar guerra na Segunda Guerra Mundial, que vai revitalizar a economia, que vai tentar amenizar essa grande depressão e os Estados Unidos vai voltar a ter crescimento alguns anos depois. Aqui uma foto do Franklin Delano Roosevelt e aqui o grande John Maynard Keynes, que desenvolveu a teoria keynesiana da economia. Então, o New Deal. O que foi o New Deal? New Deal foi uma estratégia usada pelo Roosevelt após assumir a presidência em 1932, que tentava reverter a crise devastadora que o liberalismo econômico trouxe aos Estados Unidos e ao mundo de forma geral. Então, o New Deal era baseado nas doutrinas keynesianas. Como eu tinha dito, John Maynard Keynes é um economista teórico que defendia a intervenção do Estado na economia como forma de controlar, entre aspas, o espírito animal dos empresários que geriam os meios de produção. Isso é totalmente contra o que o Partido Republicano antes pregava. Dessa forma, indo contra essas teorias do liberalismo econômico, o Roosevelt conseguiu controlar um pouco a crise que estava atingindo os Estados Unidos na época. Então, como eu tinha dito, vai fazer parte de medidas intervencionistas por parte do governo federal estadunidense para que as consequências drásticas da crise fossem superadas. E aqui a gente vai entender um pouquinho como que surgiu o New Deal. O New Deal foi uma estratégia que era basicamente esses 4 pontos. Primeiro, ia acontecer uma socialização da dívida das empresas privadas por causa do subconsumo e por causa da superprodução, que quebrou as empresas. Então, o Estado ele ia financiar a dívida privada com as reservas públicas de dinheiro e ia refinanciar essas dívidas com baixos juros para que os empresários conseguissem pagar essas dívidas e revitalizar o mercado. Então,
Com o financiamento da dívida privada para reservas públicas e as baixas taxas de juros nesses financiamentos, houve uma ampliação da demanda dos mercados e com essa ampliação da demanda, houve a movimentação do grande estoque de mercadoria que estava presa, estava emperrada, e após esse giro do mercado, o governo iria cobrar esse refinanciamento das dívidas em baixos juros e tirar esse déficit de orçamento que eles tiraram o dinheiro do caixa e pagaram as dívidas. Esses são os primeiros pontos. O segundo ponto seria uma política emissionista e um programa de construções de obras públicas, de modo que valorizasse o trabalho de profissionais liberais, valorizasse o salário e eles tivessem acesso aos produtos, como forma de devolver a força de consumo, o potencial de consumo que a massa operária deve ter de qualquer forma. Então essas medidas foram tomadas, principalmente o programa de construção de obras públicas, o que eles fizeram? Geração de emprego com construções de obras grandes como hospitais, pontes, essas coisas. O que isso ia acontecer? Ia gerar tanto movimento no setor de infraestrutura, como produção de tijolo, cimento, depósitos de construção, além de serviços administrativos envolvidos com isso, e isso geraria empregos de primeiro grau e de segundo grau. Sobre crise de 1929, a gente vai ter só isso. Agora, a nossa segunda parte da aula vai ser sobre a ascensão dos estados totalitários durante o período entre guerras também. Aqui, agora, nós teremos um pouco sobre o período entre guerras e a ascensão dos estados totalitários, como eu havia dito. No contexto histórico, a gente vai trabalhar um pouco sobre como esses estados totalitários surgiram, como regimes de extrema direita. É bom salientar isso, de extrema direita, não tem nenhum partido de esquerda aqui, como eu vou mostrar. O único estado totalitário de esquerda que eu vou apresentar nesse módulo de história contemporânea vai ser a União Soviética, que era um estado totalitário de extrema esquerda. Mas nessa aula eu vou apresentar só os de extrema direita, que tinham tendências militaristas, antiliberalistas, anticomunistas e com profunda aversão ao aparato democrático. Então a gente fala de ditaduras totalitárias. Eram estados que surgiram com um regime totalitário e esse regime totalitário toma conta do poder. Como o Mussolini, que se declara Duce da Itália, e o Hitler, que se declara Führer da Itália. Esses regimes eles surgem principalmente em um contexto de revanchismo da Primeira Guerra Mundial. A gente tem que lembrar. Primeiro, a Alemanha rendida, Tratado de Versalhes, muitas imposições contra ela, jogou ela numa crise violenta. Itália virou de lado, com pretensões de reconquistar alguns territórios com a partilha de guerra, não conseguiu reconquistar, e isso gera crise dentro da Itália também. E também, por que surgem esses estados? Principalmente pelas aspirações da burguesia e combater a proliferação do comunismo. O comunismo estava presente na Europa fortemente devido à popularidade da União Soviética nesse momento. A gente tem que lembrar que a União Soviética se estabilizou após 1921, depois da Guerra Civil, entre os bolcheviques e os mencheviques, e com a vitória dos bolcheviques, a revolução estava implantada. E, querendo ou não, ter um ícone de um estado que a revolução deu certo pode levantar os ânimos de pessoas de mesmo cunho em outros países. E a burguesia, tanto da Itália quanto da Alemanha, tentavam sair de perto de tendências socialistas desse tipo. E por fim, a gente vai entender como a crise de 29, a Grande Depressão, funcionou como um estopim e como consolidador da ascensão desses regimes. A gente tem que lembrar, como eu disse aqui em cima, esses regimes totalitários são antiliberalistas. Então ele vai contra o teor do liberalismo econômico. Então vamos passar aqui rapidinho quais são as características gerais dos estados totalitários. Totalitários que eu vou citar aqui nessa aula. A gente vai ter que eles são de cunho nacionalista, eles têm pautados o anticomunismo, eles têm pautados o antiliberalismo. Então eles são muitas vezes conhecidos como terceira via, apesar de eu não gostar
desse termo, porque tira muito das costas do nazismo e do fascismo as atrocidades que eles fizeram, como se não dependesse de outros regimes, etc. Então a gente pode falar assim que eles eram estados totalitários, ponto. Eles não eram a terceira via. Falem em estados totalitários, estados ditatoriais europeus, falem de Alemanha nazista e de Itália fascista. Eles eram extremamente militares, tinham um forte investimento em indústria bélica. Principalmente no nazismo, a gente tinha perseguição de minorias étnicas, não só étnicas, mas também religiosas, testemunhos de Jeová, judeus, árabes, cigano, negros, N etnias. E não só etnias, minorias sociais também. Homossexuais, deficientes físicos, deficientes intelectuais e mentais. Todas essas pessoas eram perseguidas pelo Estado como forma de purificação da raça, entre aspas, ariana. Então eles tentavam purificar, tirando essas pessoas do da amostra de alemães nessa época. Tinha um caráter antidemocrático, sempre tinha um líder carismático. Aqui eu entro em questão de falar Adolf Hitler na Alemanha, a gente tem Benito Mussolini na Itália, a gente tem um Getúlio Vargas que tinha tendências totalitaristas no Brasil, a gente tem um Salazar em Portugal, a gente tem um Franco na Espanha. É, então, líder carismático é uma presença em estados totalitários. A gente tinha uma propaganda estatal forte. A mais famosa é do nazismo, feita pelo Goebbels. A máxima, né, que nada deveria existir acima do Estado. Isso exibia claramente o que é um Estado totalitário. Nada deveria existir acima e que batesse de frente com o Estado. Tudo estaria abaixo do Estado e a mando do Estado. Então vamos tratar um pouco especificamente cada um. Primeiro, o fascismo italiano. O fascismo surgiu através do Partido Nacional Fascista em 1919. O símbolo deles, como aqui, ó, que eu trouxe aqui para vocês, é o faccio. O que é o faccio? O faccio é um machado rodeado por varas que significava para eles o poder do Estado pautado na união do povo. As varas juntas, elas significavam a união e o machado a força italiana. A doutrina fascista, por ter sido o primeiro regime totalitário de extrema-direita instaurado, servia de exemplo para outros demais regimes e surgiu como a matriz dos demais regimes totalitários. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália se viu abandonada, como eu tinha dito, mesmo estando do lado vencedor. Não conseguiu atingir suas pretensões de conquistas territoriais, além de ter perdido muitos soldados e ter territórios bastante devastados. O nordeste da Itália ficou totalmente devastado após a Primeira Guerra Mundial, porque era onde havia as principais batalhas entre a Itália e o Império Austro-Húngaro. Devido a isso, o governo parlamentar da época na Itália foi considerado pela sua população um governo fraco e incapaz. Aí que entra. Essa é um acontecimento comum com estados com tendências totalitárias, é que o governo democrático vigente é visto como incapaz e fraco e levantes populares levam a crer que esse governo democrático deve ser deposto. Aconteceu isso na Itália, aconteceu isso na Alemanha. Somando a esse pensamento de ter um governo parlamentar fraco e incapaz, a Itália contava com inflação muito alta de produtos e uma crise de desemprego ferrenha. E isso gerou muita agitação social. Pilhagens de armazéns, rebelião de camponeses, greves operárias e outras agitações se tornaram muito comuns na Itália, por causa dessa situação de crise que se instaurou depois da Primeira Guerra Mundial. Elas, a Itália praticamente não fez parte da pilhagem, perdeu mais que ganhou durante a guerra, tinha seu estado destruído e sua economia destruída junto. A Itália virou de lado só para ganhar no papel, porque não teve ganhos substanciais de maneira nenhuma. Então, com toda essa agitação, as ideias socialistas, como eu tinha dito, o socialismo se difundiu na Europa nessa época por causa da União Soviética. As ideias socialistas foram introduzidas na Itália.
E os operários começaram a se organizar. Organizações sindicalistas, pensamentos operários de autogestão de fábricas, tipo greves, os operários que tomavam fábricas e eles trabalhavam de si para si mesmos. Isso fez com que a burguesia italiana da época e a classe média, que tinha um poder aquisitivo mediano, vamos falar assim, como o nome diz, eles buscassem alternativas para combater a disseminação dessas ideias socialistas dentro da Itália. E o que eles fizeram? Eles se aproximaram do Partido Fascista. A burguesia se aproxima, a burguesia que é liberal, que era pautada no liberalismo econômico, ela se vê obrigada a aproximar de um partido de extrema direita para que não ocorresse o domínio dos meios de produção pelos trabalhadores, não acontecesse uma revolução comunista dentro da Itália. Então é aí que surge o partido. Depois de toda essa contextualização, a gente vai trabalhar um pouco sobre o que é o Partido Nacional Fascista. O Partido Nacional, como eu tinha dito, ele foi criado em 1919 e se mostrou como alternativa contra o período bolchevique na Itália. Lembrando aqui, como eu tinha dito, dentro da Itália, na década de 1920, a Revolução Russa havia se acalmado e o governo de Vladimir Lenin foi instaurado. Nesse sentido, os fascistas recorriam a discursos nacionalistas, muitas vezes com uns discursos emocionados, e além disso usavam da força paramilitar, que eram os camisas negras, as esquadras, os esquadrons de camisas negras, que atacavam reuniões comunistas, sindicatos, e que isso atraiu bastante a atenção da burguesia, como se eles vissem nos fascistas uma alternativa para sair desse perigo, entre aspas, bolchevique, o perigo vermelho, o perigo do comunismo. O líder do partido era Benito Mussolini, que era ele foi um franco-atirador, um sniper na Primeira Guerra Mundial, foi ferido e ele voltou para a Itália como um herói de guerra. Voltando como herói de guerra, ele começou a propagar suas ideias de instauração de um regime ditatorial que tirasse do governo esse governo parlamentar fraco, incapaz, que deixava o seu povo na miséria, deixava o seu povo refém da inflação, é, e que esse governo ditatorial resolveria os problemas do governo, os problemas da população italiana. Essas eram as ideias de Benito Mussolini. Plantar um regime ditatorial que resolvesse os problemas da Itália. Aqui a gente pode ver o Benito Mussolini e aqui do lado o emblema dos camisas negras. Em meio à situação de caos que a Itália se encontrava com os levantes de trabalhadores, o partido fascista cresceu em popularidade devido aos seus ataques nas organizações de esquerda e chamou muita atenção da burguesia e da classe média, como eu tinha dito. Em 1922, ocorreu a Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma é um importante acontecimento em que 50 mil camisas negras, daquele grupo paramilitar, marchou de todos os locais da Itália em direção à capital, Roma. E o rei Vítor Emanuel, pressionado por 50 mil soldados armados dentro de Roma, cedeu o ministério para Mussolini. E o Mussolini utilizou desse ministério para acumular poderes e, mesmo que, vamos falar assim, instaurar o seu tipo de pensamento dentro do governo. Com esse acúmulo de poderes, ele fraudou e intimidou durante as eleições, que ocorreram 2 anos depois disso. E em 1924, o partido fascista ele se elegeu majoritariamente. Ele tinha maioria parlamentar. E tendo maioria parlamentar, o Mussolini ele se declara Duce dentro do parlamento italiano, se proclamando supremo condutor da Itália. E assim se inicia o governo ditatorial do Partido Fascista. E o Partido Fascista, como eu tinha dito naquelas características gerais lá no começo, antiliberalistas, anticomunistas, militaristas, tudo aquilo. Antidemocráticos, como vocês podem ver, deram um golpe. Aqui uma imagem está em baixa resolução, mas é uma imagem sobre a Marcha de Roma. Aqui outra imagem do Benito Mussolini. E algumas coisas que aconteceram durante o governo do Mussolini. Em 1927, a gente tem a assinatura da Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro foi a inspiração do Vargas de criar a CLT, os Códigos de Leis Trabalhistas no Brasil.
A Carta do Lavoro era uma espécie de leis trabalhistas que estabeleciam um corporativismo dentro da, do cenário trabalhista e operário dentro da Itália. E e essa carta ela estipulava a criação de sindicatos duplos, gerados e controlados pelo Estado, que davam direitos trabalhistas, organizavam os operários, acalmavam em épocas que eles ficassem, é, vamos falar assim, não gostassem de medidas que o Estado tomasse. E esses sindicatos eram governados pelo Estado. Então, tipo assim, não tinha valor praticamente nenhum dentro de um código de lei trabalhista um sindicato que era do Estado para o Estado. É a mesma coisa você pegar um dinheiro e doar para si mesmo, mais ou menos assim. Além disso, essa Carta do Lavoro, ela proíbe as greves e o Estado surge como mediador entre trabalhadores e burgueses, porque o Estado governava os sindicatos trabalhistas. E o que acontece? Quando o Estado começa a interferir nessa mediação entre trabalhadores e burgueses, porque nenhum dos dois poderia ter força, isso tira a organização do movimento trabalhista em relação a buscar os seus direitos. Porque mesmo tendo uma carta do lavoro, que é toda bonita em teoria, cria sindicato, etc., não poderia ter greve, não poderia ter reivindicação nenhuma dos trabalhadores em relação às condições de trabalho que eles viviam. Mesmo tendo leis trabalhistas, as condições de trabalho não são as melhores possíveis. Até hoje. Hoje tem leis trabalhistas extremamente complexas e muita pessoa trabalha em situações degradantes. Em 1929, temos também o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão resolve toda a questão romana que acontece desde a unificação da Itália na década de 1870, em que o papado não reconhece o governo italiano devido ao confisco de terras da igreja. Mas o Mussolini resolve isso, em que ele reconhece o Vaticano, o Estado do Vaticano, com soberania própria, e o Papa Pio XI, da época, ele dá a bênção da Igreja Católica sobre o regime fascista e torna a religião católica como a religião oficial da Itália. Aqui a gente pode ver a capa da Carta do Lavoro e aqui o encontro do Mussolini com o Papa Pio XI. Após a instalação do regime fascista, o Mussolini focou no desenvolvimento da indústria do setor agrícola para dar aquela base de revitalização. E após essa base de revitalização, ele fez um investimento maciço na indústria bélica e começou a se aproximar de outros países para para espalhar esses ideais de extrema direita. A Alemanha, a Itália participou ferrenhamente da Guerra Civil Espanhola, que introduz o franquismo na Espanha, e entre outros. E agora a gente vai tratar do mais clássico dos clássicos dos estados totalitários, que é a Alemanha e o nazismo. Para abordar, a gente vai voltar um pouco, entender um pouco sobre lá aquela República de Weimar que eu citei na primeira parte da aula. Com a derrota na Primeira Guerra Mundial, o Kaiser abdicou. Kaiser era o governante monárquico da Alemanha. E a proclamação da República de Weimar aconteceu a partir do Partido Social Democrata. Era um governo provisório e se instaurou como república mesmo. Esse governo, como dito, ele fez parte da revitalização da economia alemã em um período muito difícil. Só que a República de Weimar era considerada fraca e incapaz, como aconteceu na Itália e o partido. E os alemães mais fervorosos colocavam a culpa nas pessoas que eram os governantes da República de Weimar como os reais culpados da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Eles viam que traições contra o Kaiser colocaram a Alemanha como vulnerável tipo a França, a Inglaterra contra a Alemanha. Devido a esse descrédito que a República de Weimar passava, muitas insurreições aconteceram, buscando derrubar esse tipo de governo. Um deles, o mais famoso deles, foi um golpe falho que aconteceu contra a República de Weimar, que foi o Putsch de Munique. Putsch quer dizer ato falho. Esse golpe de Estado falho foi representado, foi feito
pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que nada mais é que o Partido Nazista. Mas não se engane, por ter o nome socialista no nome, não quer dizer que o Partido Nazista seja de cunho socialista. O Partido Nazista ele vem de uma reformulação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e se torna Partido Nazista, que tinha como líder o Hitler, e tinha pauta anticomunista. Então, não defendam essa linha de que o nazismo é de esquerda. É só lembrar, o comunismo é de esquerda. Como que o nazismo de esquerda é anticomunista? É só pensar nisso. É... Aqui, como eu tinha dito, o Partido Nacional Socialista Trabalhadores Alemães tinha como líderes o Ludendorff e o Hitler. Aqui uma fotinha do Ludendorff e aqui o emblema swastika nazista. Mas mais diferente do que o nazismo, mais irreverente, mais estranho, mais interessante de se entender, foi a ascensão do Hitler como figura. Hitler é uma pessoa desprezível, mas é interessante vocês entenderem como ele teve a ascensão dele dentro de um período de crise e como ele levou a Alemanha a ser uma grande potência em poucos anos. O Hitler é austríaco e, de primeira mão, ele tentou ser pintor. Tem vários quadros do Hitler, depois vocês podem procurar na internet. Só que ele foi negado em várias escolas de artes da época. Após isso, isolado com as suas negações nas escolas artísticas, ele se muda para Munique e se torna um cidadão alemão. E em Munique, ele é convocado para compor as linhas de frente da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, como mensageiro. Ele levava mensagens de um ponto a outro entre generais e outros. Ele foi ferido duas vezes na conflitos na Primeira Guerra Mundial, não chegou a morrer, e foi condecorado por bravura pelo exército alemão. Com a Alemanha derrotada, o Hitler iniciou seu envolvimento com a política. A gente tem que lembrar que a Alemanha foi marcada pelas imposições do Tratado de Versalhes, por vários, várias concessões, a indenização que quebrou literalmente a Alemanha. E então Hitler começou a participar das reuniões do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, como eu tinha dito. E com o passar do tempo, o Hitler começou a expor suas ideias nas reuniões. E passou a ser líder do partido após esse tempo. Só que o partido perde o cunho socialista. Não que tenha tido um cunho socialista ferrenho, mas perde seu cunho de operariado, de luta trabalhadora. E passa a ser um local de disseminação de ódio, como as ideias de antissemitismo. Semita remete ao povo judeu. Então, o antissemitismo são as ideias contra o povo judeu. E o Hitler colocava como culpa da crise que a Alemanha passava na época, como culpa dos judeus. E também mostrava suas indignações contra as imposições do Tratado de Versalhes. E nisso ele ganhou popularidade dentro do partido. Começou a ganhar voz, começou a ganhar apoio. E o Partido, como eu tinha dito, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi reorganizado por Hitler, se tornando o Partido Nazista. E dessa forma, também se tornou uma organização paramilitar, igual aos Camisas Negras na Itália. E eles sustentavam ataques contra organizações de esquerda. Os ataques eram organizados por duas organizações: a SA, Seções de Assalto, e a SS, Seções de Segurança. A SS vai continuar até no regime nazista, a SA vai ser exterminada pouco tempo depois. Como eu tinha dito, apesar do nome socialista, o nome original do partido, como está escrito no nome original do partido, a reorganização do Hitler e as propagações das ideias colocam esse partido como inteiramente de extrema direita, não cabendo discussões sobre o nazismo de esquerda. A principal justificativa para tal é que um dos principais dogmas do regime nazista foi a perseguição sistemática de organizações comunistas, socialistas e anarquistas.
Aqui o emblema da SS, a Organização de Seções de Segurança. E o Hitler, após aquele golpe fracassado, o Putsch de Munique, em 1923, ele foi detido por 8 meses. E na prisão, ele escreve a doutrina nazista, o Mein Kampf. Em alemão significa Minha Luta. Nesse livro, o Hitler entoa os pensamentos que vão pregar o partido nazista nos anos seguintes. O antissemitismo, a ideia de raça superior, a ideia de eugenia, a ideia de pangermanismo, a ideia de Estado forte, a ideia de nacionalismo, de militarismo, de tomada do poder. Tudo isso esse livro trata. É quase uma chamada ao povo germânico para se levantar contra todos esses maus, entre aspas, que a Alemanha sofria na época. Tudo isso somado ao revanchismo contra o Tratado de Versalhes e as suas imposições. Aí vem a crise de 1929. A República de Weimar estava tendo um período muito bom de 1924 até 1929, com a eleição do general Hindenburg, que angariou o apoio da aristocracia e da ala militar. Então, tipo assim, teve muito apoio a esse partido. A República de Weimar estava consolidada, estava próspera. Só que com a Grande Depressão e a retirada dos empréstimos estadunidenses da Europa como um todo, a Grande Depressão atingiu a Alemanha. O desemprego atingiu taxas gigantescas devido à onda de falência que a Alemanha surgiu, atingindo 6 milhões de pessoas desempregadas, e a classe média perdeu tudo e a classe camponesa faliu. Frente a isso, a população ficou entre dois ideais. Ficaram entre os ideais do Partido Nazista e os ideais dos bolcheviques alemães, que tentavam implantar uma revolução comunista dentro da Alemanha. Só que a burguesia dentro da Alemanha ainda tinha força. Era uma burguesia desenvolvida, era uma burguesia que não era igual à burguesia da Rússia, por exemplo, que permitiu que houvesse a revolução comunista. A burguesia da Alemanha estava fortificada, ela estava pautada no seu poderio econômico. E viu nos nazistas a solução para escapar do medo vermelho dos bolcheviques. Medo vermelho muito entre aspas, porque essa lenda de que comunista é mal, comunista é isso, é aquilo. Nazista é mal também, então não tinha por que escolher nazista. Então, nas eleições de 1932, durante a Grande Depressão, o Partido Nazista teve uma votação muito expressiva, com domínio parlamentar, igual aconteceu com Mussolini nas eleições de 1924. E com domínio parlamentar, isso permitiu ao Hitler ser nomeado chanceler da Alemanha. Sendo nomeado chanceler da Alemanha, o Hitler implantou suas ideias no governo. O Estado se tornou um perseguidor sistemático dos comunistas, socialistas e opositores do regime. Não se poderia ser opositor do regime, não se poderia criticar o regime. Todos os outros partidos políticos, com exceção do nazista, foram desfeitos, assim como organizações sindicais e a federação. Então houve uma centralização muito grande do poder da Alemanha nas mãos do Hitler. Não existia mais governos regionais. Estava tudo centralizado em Berlim. E após a nomeação do Hitler como chanceler, a SA foi desfeita e os líderes das sessões de assalto foram executados. Esse momento ficou conhecido como a Noite dos Longos Punhais. É bem famoso, inclusive. Com a morte de Hindenburg em 1934, que era aquele presidente, o Hitler toma todo o poder para ele. Ele aproveita a morte do Hindenburg e dá um golpe na Alemanha. Instaura o Terceiro Reich e se proclama Führer. Nesse momento, o totalitarismo se consolida e a perseguição sistemática de minorias se inicia. Nesse momento, o Hitler começa a perseguir preto, começa a perseguir cigano, começa a perseguir árabe, começa a perseguir judeu e todas aquelas outras pessoas que eu tinha dito. Deficiente mental, deficiente físico, homossexual e todas as coisas que saíram do padrão. Todas as pessoas que não se encaixavam na etnia ariana. Nesse momento a gente tem o surgimento dos guetos judeus,
que os judeus de várias cidades eram levados para determinados bairros e cercados. É nesse ponto que a gente tem aquele filme muito famoso, A Lista de Schindler, muito bom para vocês verem, se vocês quiserem entender como se foi dada a perseguição judia nessa época. Muito emocionante também. E o mundo se chocaria mais tarde, na hora que visse essas minorias com as vidas ceifadas em campos de concentração em massa, principalmente os judeus. Com o uso da mão de obra escrava judia e de outras minorias, a economia alemã deu um salto durante a Grande Depressão e começou a crescer já em 1939, em força total, tanto que a Alemanha entrou numa guerra mundial um ano depois. O Estado alemão se tornou o principal consumidor e o principal empregador da Alemanha, oferecendo cargos, oferecendo consumo, oferecendo emprego a toda a sua população. Outro ponto importante a destacar foi o forte aparato de propaganda que o nazismo se apoiou durante esse período, que foi a propaganda nazista sobre a mão de Joseph Goebbels, que é o ministro da propaganda e informação do Hitler, dos braços direitos. Produzia filme, produzia comerciais, tudo exaltava a, o ideal nazista, tudo exaltava o pensamento antissemitista, o pensamento racista, o pensamento de perseguição às minorias. Tudo buscava alienar o povo alemão para seguir o Hitler. E muitos seguiram. E durante também a consolidação do nazismo, muitos experimentos foram feitos com prisioneiros. Muitos ganhos para as áreas das ciências biológicas tiveram. Mas aí que vocês têm que se questionar, a que preço foi esse desenvolvimento? Experimentos com pessoas acordadas, pessoas submetidas a frios degradantes, a calores degradantes, só para testar propriedades fisiológicas, por exemplo. Só para tentar melhorar, entre aspas, a raça ariana. Então tem que colocar isso na ponta do lápis. Não dá para relativizar ganhos dessa época que os nazistas fizeram, que foram todos experimentos feitos sem nenhuma doutrina ética. E aqui a gente pode ver uma fotinha. Do lado esquerdo a gente tem o braço direito da propaganda, o Goebbels, e aqui a gente tem o Heinrich Himmler, que é um importante general também do Hitler. Estava responsável tanto pela seção de experimentos quanto pela seção de pesquisa da doutrina nazista. Sobre a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. É uma parte muito ligada. Tem que ver a aula de Primeira Guerra Mundial para entender como se deu e como se vai dar a Segunda Guerra Mundial. Prestem bastante atenção sobre a crise de 29, o que ela causou, aquilo do New Deal vestibular ama sempre cair. Então, qualquer dúvida pode chamar lá. A gente tem o nosso grupo de monitoria. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima. Nossa próxima aula é de Segunda Guerra Mundial.